Muita paz. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a mediunidade. Se levarmos em consideração como premissas a existência de Deus e a imortalidade da alma, iremos perceber que não há impossibilidade da comunicação dos seres que já partiram para o mundo espiritual com os seres que permanecem no mundo material. Há um ponto importante a nos atentar em relação à proibição da comunicação dos espíritos e a impossibilidade da comunicação dos espíritos. Porque se nós formos buscar fontes religiosas, e a maior delas é a Bíblia, em Deuteronômio nós vamos encontrar no capítulo 18, nos versículos 9 e 12, uma lei de Moisés que proibia a comunicação com os espíritos, que na realidade o que ele proibia era a necromancia, era a adivinhação por evocação dos espíritos. E aí há uma coisa interessante. Se há a proibição, é porque a comunicação ela acontecia. Ninguém vai proibir algo que é impossível que aconteça. Isso quer dizer que naquele momento em que Moisés, pelo abuso que as pessoas faziam da comunicação com o mundo espiritual, ele proibiu essa comunicação, está aí explícito que a comunicação ocorria. Então, é verdadeira a comunicação dos espíritos, dos ditos mortos, com aqueles que ficaram aqui na Terra, aqueles que ficaram no mundo corporal, no mundo material. É interessante que o próprio Moisés, que proibiu a comunicação com os espíritos lá em Deuteronômio, ele, alguns séculos depois, se comunica. Não é verdade? Lembra daquela passagem do Evangelho em que Jesus sobe ao monte e lá no Tabor aparecem para Tiago, João e Pedro Moisés e Elias? Todos os dois, tanto Moisés como Elias, viveram essas personalidades séculos antes de Jesus chegar à Terra. Isso quer dizer que eles estavam, humanamente falando, mortos. Eles estavam no mundo espiritual e naquela reunião mediúnica a céu aberto no Monte Tabor, eles dois apareceram, tanto Moisés como Elias. Mais adiante, nós vamos perceber no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 17 e 18, que está lá escrito: nos últimos dias difundirei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Ora, difundirei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Mediunidade. Comunicação do mundo espiritual com o mundo material, com o mundo corporal. Mais adiante, na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 4, João diz o seguinte: caríssimos, não creais em todo o espírito, provai se os espíritos são de Deus. Olha que coisa interessante. Se João diz para a gente não acreditar em todos os espíritos, é porque todos os espíritos podem se comunicar. E ele continua: mas provai se os espíritos são de Deus. O que é que ele quer dizer? Todos os espíritos podem se comunicar, mas nem todos os espíritos estão bem intencionados. E ele pede para a gente provar, averiguar, observar, testar
se eles são de Deus. Mais uma vez, aí nessa epístola de João, está comprovado a comunicabilidade na Bíblia, a comunicabilidade dos espíritos. Não é verdade? Fazendo essa introdução, vamos entender um pouco o que é mediunidade. Mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Essa faculdade possibilita a comunicação entre os espíritos desencarnados com os espíritos encarnados. Essa faculdade, ela permite a comunicação do mundo espiritual com o mundo material, o mundo corporal. A mediunidade, ela tem sua sede no espírito, mas ela tem uma predisposição orgânica. Ou seja, a pessoa que nasce para desempenho de tarefa mediúnica, o seu corpo vem apropriado para esse ou aquele tipo de mediunidade. Por ser uma faculdade inerente a toda criatura humana, Allan Kardec ele nos afirma que todos nós, seres humanos, somos mais ou menos médiuns. O que ele quer dizer? Que em uns essa faculdade ainda está em germen, mas existe. Em outros, essa faculdade está mais avançada no sentido de produção de fenômenos. E é interessante essa observação de Kardec. Todos nós somos mais ou menos médiuns. Toda criatura humana percebe em algum nível a presença dos espíritos. Nós sentimos muitas vezes a sua presença. Não há muitas vezes a comunicação de uma forma ostensiva, mas há uma percepção de que naquele ambiente, de que em nosso campo psíquico, existe algum companheiro espiritual. Como nós falamos que a mediunidade é uma predisposição orgânica, vamos lembrar os nossos 5 sentidos. Nós temos a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Esses 5 sentidos, cada um deles tem a sua função específica. Entretanto, todos juntos têm uma função geral, que é nos contactar com o meio ambiente, com o mundo que nos cerca. Então, os 5 sentidos têm como função nos contactar com o mundo de relação. Pois bem, a mediunidade é um outro sentido, é um 6º sentido. Enquanto os 5 sentidos que nós falamos, visão, audição, tato, paladar e olfato, nos ligam, nos conectam com o mundo corporal, o mundo de relação, a mediunidade é o 6º sentido, um outro sentido que nos conecta com o mundo espiritual. Analisando os órgãos dos sentidos, nós sabemos que a sede de tudo está no cérebro. Na realidade é o cérebro que vê, é o cérebro que sente, é o cérebro que percebe. Mas os nossos sentidos têm os órgãos efetores, não é verdade? O da visão são os olhos, o da audição os ouvidos, o do olfato as fossas nasais, o paladar a língua, o palato e o tato a pele. A mediunidade também tem o seu órgão efetor, que é uma glândula, a glândula pineal, que em outro vídeo, quando falarmos do fenômeno mediúnico, nós abordaremos essa glândula. É uma glândula que fica posterior e superior ao ventrículo cerebral. Estudos recentes comprovam que a glândula pineal, que já era falada por André Luiz em meados do século passado, através de Francisco Cândido Xavier, a glândula pineal é a sede da vida mental e também o órgão transdutor
e efetor da mediunidade. Nos aprofundaremos mais sobre a glândula pineal quando falarmos em outro vídeo sobre o fenômeno mediúnico. De uma maneira geral, nós podemos dizer que existe a mediunidade de efeitos físicos, que é aquela mediunidade em que os fenômenos, eles sensibilizam os órgãos dos sentidos. A cadeira que levanta, a mesa que balança, a parede que estala, a materialização em que espíritos aparecem e são vistos pelas pessoas, são efeitos físicos. Mas existem comunicações em que os espíritos usam diretamente os médiuns para se comunicarem, como a vidência, a audiência, a psicografia, a psicofonia. Não é? Na psicografia, psicografia intuitiva ou inspirada, semimecânica e mecânica. Na psicofonia, consciente, semiconsciente e inconsciente. A mediunidade nos traz um campo de estudo que passaríamos a vida inteira falando, estudando, experimentando e não conseguiríamos abarcar toda a complexidade que o fenômeno mediúnico nos traz. Há um detalhe muito interessante. A mediunidade, enquanto fenômeno, ela não depende do comportamento moral. E aí vocês podem dizer assim, mas Cláudio Emanuel, como é isso? Uma faculdade tão bonita, uma faculdade tão importante, um dom tão importante, Deus não deveria dar esse dom apenas às pessoas que tivessem uma vida ilibada, moralizada, equilibrada? Ainda bem que Deus não pensa como nós pensamos. Porque se Deus fosse dar a visão apenas àqueles que só enxergam as coisas boas do mundo, a maioria dos moradores da terra seria cega, não é verdade? Se Deus desse apenas a audição, apenas àqueles que não dão ouvidos à fofoca, a calúnias, a conversas inadequadas, a maioria das pessoas seriam surdas. Se Deus fosse dar a capacidade de falar somente às pessoas que falam do amor, do bem, da caridade, da solidariedade, o mundo seria um silêncio, porque a maioria das pessoas seriam surdas. Então, meus queridos, Deus faz a mesma coisa com a mediunidade. Ele distribui aos seus filhos de forma equânime. Por isto, a mediunidade, enquanto fenômeno, independe do comportamento moral. Entretanto, a aplicação da mediunidade, o uso da mediunidade, a vivência enquanto médium, depende e muito do comportamento moral. Porque você pode utilizar a sua mediunidade para servir, para fazer caridade, para amar, para consolar, para instruir, para conduzir. Mas também você pode colocar uma placa na sua casa e fazer consultas e cobrar. Não é verdade? E cobrar aquilo que você recebeu de graça, indo contrariamente ao que Jesus nos ensina. Se de graça recebeu, de graça dai. Por isso que, não estando o comportamento moral influenciando o fenômeno, o comportamento moral influencia a aplicação, o uso e as companhias que nos cercam. Paulo de Tarso já dizia: estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Ou seja, é o meu comportamento moral que vai dizer as companhias que eu tenho. Tem um ditado no Brasil muito interessante que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Em relação à mediunidade e à companhia dos espíritos, me diga quem és, que eu vou supor quem anda com você. Pelo nosso comportamento, percebemos quais são os espíritos que nos acompanham.
por causa da sintonia. Para que o fenômeno mediúnico aconteça, necessitamos ter sintonia com a espiritualidade. Cláudio Manuel, e quando surge a mediunidade? Com que idade? Não tem uma idade determinada. Crianças podem apresentar o aflorar da mediunidade. Idosos podem apresentar, depois de muito idosos, a mediunidade surgir. Adolescentes, a minha mediunidade desabrochou, eu tinha 17 anos de idade. Divaldo Franco com 5 anos de idade, Chico pelo mesmo caminho e tantos outros. O importante é a atenção nesse desabrochar. Como assim? Emmanuel, ele nos traz uma figura muito emblemática. Ele diz assim: a mediunidade é como um botão de rosa. Você quer a rosa, mas tem um botão. Se você for abrir com as mãos, você ficará sem botão e sem rosas. O ideal é regar a roseira para que o botão possa se abrir naturalmente, nos proporcionando a beleza e o aroma das rosas. Assim é a mediunidade. Ela deve ser regada. Ela deve surgir de forma espontânea. Outro detalhe importante: o médium não é um ser privilegiado. Muitas vezes nós observamos pessoas que colocam os médiuns como missionários. São pouquíssimas os médiuns que trazem trabalho missionário na acepção da palavra. Mas também não são miseráveis, como as pessoas dizem. Alguns dizem: ah, você é médium porque você não presta, por isso que você veio com a mediunidade. Não. A mediunidade é um instrumento de evolução. A mediunidade é uma grande oportunidade de crescimento. E se você, meu irmão, se você, minha irmã, sente a presença dos irmãos espirituais, se começa a sentir que em você começa a desabrochar a mediunidade, levante as mãos para os céus. Agradeça a Deus por essa enxada, esse instrumento que Deus coloca em tuas mãos para que você possa ressarcir os débitos do passado com o trabalho e não com o sofrimento. Agarinhar amigos no mundo espiritual que estarão contigo nessa caminhada de crescimento, de amor, de caridade, de resgate, de plenificação e de edificação do reino de Deus no próprio coração. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos juntos. No nosso próximo vídeo, nós estaremos falando sobre reuniões mediúnicas, a dinâmica de uma reunião mediúnica, de uma forma simples, tranquila. Só que tem uma coisa para dizer a vocês no finalzinho desse vídeo. Muitas pessoas têm nos procurado, mandado WhatsApp, mensagens, dizendo que estão gostando dos nossos vídeos, que estão aprendendo, que estão crescendo. E aí eu pergunto: estão curtindo? Esqueci, Cláudio, de curtir. É importantíssimo, meus companheiros, para o nosso canal. Você já se inscreveu? Você já colocou, já clicou no sininho das notificações? De agora em diante, curtir e compartilhar, para que o nosso canal possa continuar crescendo e possamos juntos continuar a difundir a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Muita paz. Jesus nos abençoe.